Este garoto está sozinho, carregando nos ombros a frustração e a raiva de ser um alvo na escola. Ele quer aprender karatê para se vingar. O seu caminho poderia cruzar com o do sensei do Cobra Kai, que ensina a golpear sem piedade, ou com o do Sr. Miyagi, que ensina que o karatê serve acima de tudo para que você não precise lutar. Este filme é uma aula sobre a importância dos mestres em nossas vidas, sobre como um bom guia pode nos conduzir para o caminho do bem e o que acontece quando jovens feridos, inseguros e desesperados por aceitação caem sobre a influência de um mestre ruim. E isso é assustadoramente atual, porque hoje a figura do mestre não se limita mais à nossa casa ou à escola. Ela está em todo lugar, principalmente nas redes sociais. Daniel, um jovem de 17 anos, se muda de New Jersey para a Califórnia. Sua mãe, Lucille, conseguiu um novo emprego pouco antes de ele começar o seu último ano no ensino médio. Daniel não está nem um pouco feliz com a mudança. Ele teve que deixar para trás todos os seus amigos. Mesmo assim, ele promete à mãe que vai se esforçar para se adaptar. No novo condomínio, ele conhece Fred, mas o primeiro contato é um desastre. Daniel o derruba sem querer ao abrir uma porta com um chute. Mais tarde, quando a torneira do apartamento quebra, Daniel procura o zelador, o Sr. Miyagi, que naquele exato momento tenta obsessivamente pegar uma mosca com rachis. Embora pareça irritado, ele garante que vai consertar a torneira. Fred convida Daniel para uma festa na praia. É lá que ele conhece Ellie Mills, uma líder de torcida da escola. Mas a noite é interrompida. Johnny Lawrence e sua gangue, Tommy, Dodge, Jimmy e Bob, chegam de moto, cercando a fogueira. Johnny, o ex-namorado de Ellie, discute com ela, quebra o rádio dela e Daniel, no impulso, decide enfrentá-lo. O resultado? Johnny, um karateca treinado, o derrota com uma facilidade humilhante, deixando-o com um olho roxo. Humilhado, Daniel recusa a ajuda de Ellie. No dia seguinte, ele tenta esconder o ferimento com óculos escuros, mas sua mãe desconfia. Ele mente, diz que caiu da bicicleta. Na escola, durante o teste para o time de futebol, Bob lhe dá uma rasteira violenta. Daniel revida com um soco e o treinador o expulsa do campo. De longe, Ellie observa tudo, preocupada. Daniel tem uma noção básica de artes marciais de algumas aulas que fez na ACM, mas sente que precisa de mais. Ele tenta encontrar um livro. Enquanto treina, o Sr. Miyagi aparece para consertar a pia e, com um olhar sutil, comenta sobre a sua tentativa de aprender karatê daquele jeito. E então, ele faz a pergunta que desmascara a mentira. Como ele conseguiu cair da bicicleta sem ralar os braços? Mais tarde, jantando com a mãe, Daniel vê um gojo de karatê do outro lado da rua, Cobra Kai. Ele entra para espiar. O sensei, John Chris, um ex-soldado do Vietnã, comanda o lugar como se fosse um quartel, ensinando uma filosofia baseada na crueldade e na força bruta. Ao ver que Johnny e seus amigos são alunos de lá, Daniel recua, nervoso. Naquela noite, voltando para casa, Johnny e sua gangue o encurralam com suas motos e o jogam de um barranco. Daniel fica mais assustado e humilhado do que ferido. Ao chegar em casa, sua mãe o vê jogando fora a bicicleta destruída. Explodindo com o peso da mudança, ele grita que quer voltar para New Jersey. Sem que eles percebam, o Sr. Miyagi escuta toda a conversa. Ok, vamos analisar o que temos aqui. Nós temos um garoto marcado por muitas perdas, embora o filme não deixe isso tão claro. Ele perdeu o pai aos 8 anos. Com isso, perdeu também parte da proximidade com a mãe, que precisou trabalhar em dobro para sustentá-lo. E foi por causa desse mesmo trabalho que eles tiveram que se mudar, deixando para trás os amigos, a cidade, o seu sentimento de pertencer a algum lugar. E o que ele encontra na Califórnia? Um grupo que o persegue e o faz se sentir ainda mais sozinho. O que nós vemos, então, é o retrato de um adolescente, carregado com um coquetel perigoso de frustração, raiva e uma impotência que o corrói por dentro. E isso fica evidente toda vez que alguém o provoca. É por isso que ele não deixa barato. Mesmo sabendo que enfrentar Johnny significa apanhar de novo, ele prefere a dor da luta à vergonha de se render. Essa atitude é um reflexo de como ele vê o mundo. A vida já o golpeou tantas vezes, já tirou dele coisas tão importantes que, de alguma forma, ele só quer devolver esses golpes.
Ao se defender dos valentões, ele sente que está se defendendo de tudo que já o fez se sentir vulnerável e impotente. Daniel resiste. Apesar de tudo, ele quer bater de volta. Talvez a única coisa que lhe falte seja um bom guia. No dia seguinte, Daniel encontra sua bicicleta consertada. Ele vai até a oficina e descobre que foi Miyagi quem arrumou. Ele o observa podando bonsais. E embora resista no início, ele aceita tentar quando Miyagi lhe diz que é uma atividade relaxante. O Sr. Miyagi também compartilha que aprendeu aquela arte com o seu pai, em sua terra natal, Okinawa, no Japão. Mais tarde, no baile de Halloween da escola, Daniel não quer ir por não ter uma fantasia. Ali percebe sua insegurança e improvisa uma para ele. Um chuveiro, feito com uma cortina de banho. Daniel vai à festa, encontra Ellie, eles dançam, até que um garoto quebra um ovo na sua cabeça. Ao ir ao banheiro se limpar, ele dá de cara com Johnny e os Cobra Kai, vestidos de esqueletos. Johnny está enrolando um cigarro de maconha numa das cabines. Daniel decide se vingar e o encharca com uma mangueira. A perseguição começa. Ellie consegue atrasar Johnny, fazendo-o tropeçar. Daniel está quase em casa, mas os Cobra Kai o alcançam, e a surra é brutal. Bob, um dos membros da gangue, pede para pararem, mas Johnny grita que o inimigo não merece piedade e se prepara para o golpe final. É nesse exato momento que o Sr. Miyagi aparece. Ele pula a cerca e, com uma agilidade impressionante, salva Daniel, derrotando todos os agressores com facilidade. Miyagi leva Daniel para sua oficina, aplica uma compressa medicinal em seu ferimento e lhe serve um chá. Daniel, chocado com a habilidade dele, pergunta quem o treinou. "Meu pai", responde Miyagi. Ele explica que em Okinawa, todo Miyagi sabe duas coisas: pescar e lutar karatê. O karatê veio da China no século XV. Naquela época, era chamado de te, que significa mão. Com o tempo, virou karatê, mão vazia. Daniel implora para que ele o treine, mas Miyagi diz que tudo depende da razão. Daniel admite, ele quer vingança. Miyagi então o adverte com uma sabedoria sombria. Quem busca vingança deve cavar duas curvas. A luta, ele ensina, deve ser sempre a última opção. É muito significativo que Daniel queira aprender karatê e não qualquer outra coisa, porque o karatê é também uma filosofia de vida. Dentro do karatê existe o Dojokun, um código de conduta com 5 princípios: buscar a perfeição do caráter, ser leal, esforçar-se ao máximo, respeitar os outros e abster-se da violência. Miyagi será quem transmitirá esses valores a Daniel justamente no momento em que ele mais precisa. Daniel não tem uma figura paterna para guiá-lo. Sua mãe trabalha o dia todo e, como já vimos, ele carrega uma energia acumulada de raiva e frustração. Essa energia, sem direção, poderia explodir de forma destrutiva, como já vemos em seu desejo de vingança. Por isso, ao longo da história, eu vou compartilhar 6 lições que o Sr. Miyagi deixa para Daniel e como esses mesmos ensinamentos podem ser aplicados em nossa vida. Fica até o final, porque a 6ª lição, para mim, é a mais importante de todo o filme. Miyagi acredita que os agressores não são o verdadeiro problema. Para ele, o erro está em seu mestre. Ele diz, não existem alunos ruins, apenas professores ruins. Os garotos, segundo ele, estão apenas obedecendo ordens. Ele sugere ir falar com Chris, mas Daniel recusa, com medo de apanhar mais. Miyagi o confronta com a verdade. Se não fizer nada, ele vai continuar apanhando de qualquer jeito. Daniel então pede que Miyagi o acompanhe. E, finalmente, Miyagi aceita não apenas ir com ele ao dojo Cobra Kai, mas também treiná-lo. No dia seguinte, Miyagi pergunta a Daniel se ele sabe dirigir. Daniel diz que sim, mas quando Miyagi joga as chaves de sua velha caminhonete, ele hesita, admite que não é tão bom assim. Com bom humor, Miyagi responde, nem eu, nem carteira eu tenho. E assim, Daniel acaba dirigindo. Essa cena do carro é genial, porque é nela, quase sem que a gente perceba, que Miyagi começa a fazer Daniel confiar em si mesmo. Ele sabia dirigir. O problema não era a capacidade. O problema era a falta de confiança. E quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes, não precisamos que nos digam 1000 vezes que somos capazes. Precisamos de uma experiência, por menor que seja, que nos prove que somos capazes. Miyagi entende isso perfeitamente. Por isso, ele o empurrou para dar aquele passo. Dirigir se tornou para Daniel uma prova real de sua habilidade. Ele só precisava acreditar. E essa é a primeira lição. A confiança se constrói na prática.
Todos nós já estivemos no lugar de Daniel, duvidando do que podemos fazer. Muitas vezes, a diferença está em dar um pequeno passo, cumprir uma meta simples, tentar algo que nos dá medo. Cada vez que fazemos isso, nossa confiança cresce. A confiança se constrói passo a passo, e cada pequena vitória é mais um tijolo nessa construção. No dojo, eles observam Chris ensinando aos alunos que o rival é sempre o inimigo e merece piedade zero. Quando Johnny vê Daniel, Chris interrompe a aula. Miyagi pede que deixem Daniel em paz, mas Chris o ridiculariza e exige que ele lute contra Johnny. É então que Miyagi faz a proposta: resolver tudo no torneio All Valley em algumas semanas. Chris aceita, prometendo que seus alunos não vão mais incomodar Daniel. Mas antes de irem embora, a ameaça: se não aparecerem, a caçada será ainda pior. Depois, Miyagi explica a Daniel que a filosofia de Chris se baseia na violência, mas que o verdadeiro karatê não é sobre isso. Ele garante, ganhando ou perdendo, se lutar bem, ganhará o respeito de todos, e eles finalmente o deixarão em paz. E então ele compartilha uma metáfora poderosa. Na vida, assim como no karatê, é preciso decidir. Andar lado direito da estrada? Ok. Andar lado esquerdo? Ok. Andar meio da estrada? Mais cedo ou mais tarde, ser esmagado como uva. Aqui encontramos a segunda lição. Escolher um caminho, mesmo que imperfeito, é melhor do que ficar paralisado na indecisão. Porque quando você escolhe e dá o primeiro passo, você começa a se descobrir. Talvez aquele rumo não seja o que você imaginava. Ou talvez até te leve a cometer erros, mas no trajeto sempre haverá aprendizado. Você entende melhor quem você é e acumula experiência. Depois, você pode ajustar a rota. Mas quando você fica esperando o momento perfeito, o mais provável é que a vida ou os outros decidam por você. O medo de falhar nos impede de crescer. Mova-se, teste, avance. É só assim que descobrimos do que somos capazes. Finalmente, Miyagi propõe um pacto. Ele o treinará, mas Daniel não deve questionar seus métodos. Daniel aceita. A primeira tarefa? Lavar e encerar todos os carros de Miyagi. As instruções são precisas. Passar a cera com a mão direita, tirar com a esquerda. Sempre em movimentos circulares. Daniel obedece e trabalha até tarde na noite. Na noite seguinte, Daniel e Ellie têm o seu primeiro encontro. Daniel fica intimidado ao ver que os pais dela são ricos e moram num bairro nobre. Ele se sente ainda mais envergonhado quando o carro velho de sua mãe morre e eles precisam empurrá-lo bem na frente da casa dela. Mesmo assim, o encontro é um sucesso. O treinamento continua. Agora, a tarefa é lixar todo o deck de madeira do jardim. Mão direita em círculo, depois a esquerda. E não se esquecer de respirar. No dia seguinte, Miyagi acorda às 6 da manhã. A tarefa do dia? Pintar a cerca. Pincel para cima, pincel para baixo. E respira. E aí, pessoal? Vou fazer uma pequena pausa para te pedir uma coisa. Talvez você assista a estes vídeos todos os dias e ainda não seja inscrito. E não tem problema nenhum nisso. Mas você me ajudaria demais se clicasse no botão vermelho aqui embaixo. Isso me permite continuar trazendo mais análises como esta e com mais frequência. Muito obrigado pelo apoio e agora vamos continuar. Daniel termina o trabalho, exausto, mas satisfeito. Então Miyagi lhe mostra que ainda falta pintar o lado de trás da casa. Daniel continua, mas ao final do dia ele explode. Reclama que está sendo explorado, que não está aprendendo nada de karatê. O mestre então lhe diz: mostre-me, lixar o chão. Daniel faz um movimento. Encerar o carro. Ele faz novamente. Pintar a cerca. Cima, baixo. É a grande revelação. Miyagi começa a atacá-lo com socos e chutes, e Daniel, usando os mesmos movimentos que repetiu por dias, bloqueia todos os golpes com perfeição. Aquelas tarefas não eram trabalho braçal, eram o treinamento. Ele estava construindo memória muscular, força, reflexos e controle da respiração, sem nem perceber. Isso nos leva à terceira lição de Miyagi. Nem tudo é o que parece. Daniel estava convencido de que estava perdendo tempo sem saber que aqueles movimentos repetitivos já o estavam preparando para o karatê. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Muitas vezes, sentimos que o que estamos fazendo não nos aproxima de nossas metas. Mas até as tarefas que parecem irrelevantes estão moldando habilidades que usaremos no futuro. Um adolescente pode odiar estudar uma matéria, mas ali ele está aprendendo a pensar de formas diferentes e a ter paciência. Um adulto pode estar num trabalho que não é o dos seus sonhos, mas ali pode estar aprendendo a lidar com pressão ou a trabalhar em equipe,
Aprendizados que, no futuro, podem abrir portas para projetos que ele realmente ama. Muitas vezes, só quando olhamos para trás é que entendemos que cada passo, por mais estranho que parecesse, tinha um propósito. Nas semanas seguintes, o treinamento se torna mais explícito. Miyagi ensina a Daniel a melhorar seu equilíbrio, fazendo-o treinar em pé na proa de um barco e se equilibrar sobre um pé só em meio às ondas do mar. Um dia, na praia, Daniel vê Miyagi sobre um poste, praticando um movimento icônico: braços para o alto, uma perna levantada e um chute com a outra. É a técnica da garça. Miyagi explica que, se executada corretamente, é indefensável. Ao voltarem para a caminhonete, encontram dois homens bêbados que deixaram garrafas de cerveja sobre o capô. Miyagi pede educadamente que as retirem. Eles zombam dele. Sem alterar a voz, Miyagi quebra os gargalos das garrafas com um único golpe de mão. Os homens, em silêncio, retiram o que sobrou. E aqui temos a quarta lição de Miyagi. A violência deve ser sempre o último recurso. No início, Daniel só queria lutar para se vingar. Ele acreditava que a única saída era devolver golpe por golpe. Mas Miyagi lhe mostrou com um exemplo que o verdadeiro sentido do karatê não é lutar, mas sim evitar a luta. Ele sempre tentou o diálogo primeiro. O confronto com os bêbados foi resolvido com uma demonstração de força, não com uma briga. O ponto é, lutar não é a primeira opção, é a última. A verdadeira força não está em quem reage com raiva à menor provocação. Isso só demonstra um ego frágil. A verdadeira força está em quem se controla e não precisa da violência para mostrar quem é. E, se um dia não houver outra alternativa, essa luta não nascerá do orgulho, mas da necessidade de proteger o que é justo. Numa noite, Daniel vai buscar Ali no clube de campo, onde ela janta com os pais. Ao chegar, ele a vê dançando com Johnny. O que ele não sabe é que ela foi forçada pelo pai. Johnny o vê e, para provocá-lo, beija Ali. Daniel, envergonhado e furioso, esbarra num garçom, derrubando comida em si mesmo e se tornando motivo de riso para todos. Ali, furiosa, dá um soco em Johnny e vai embora, mas Daniel não vê essa parte. Mais tarde, naquela mesma noite, Daniel encontra o Sr. Miyagi bêbado em casa, vestindo seu antigo uniforme de sargento do exército. Miyagi lhe mostra uma foto de sua falecida esposa. Ele lamenta que, no país dos livres, nenhum médico chegou a tempo para salvá-la. Pouco depois, ele adormece. Daniel o cobre com um cobertor e, nesse momento, encontra um documento que revela a terrível verdade. A esposa e o filho de Miyagi morreram durante o parto, em 1944, no campo de concentração de Manzanar, para onde nipo-americanos foram enviados durante a Segunda Guerra. Ele também descobre que Miyagi foi condecorado com a Medalha de Honra do Congresso por sua bravura na guerra. Antes de sair, Daniel se curva em um gesto de profundo respeito ao seu mestre. Com o tempo, a relação deles se fortalece. Em seu aniversário de 18 anos, Daniel celebra com Miyagi. Ele acabou de passar no exame de direção. Miyagi lhe dá 2 presentes. Um kimono de karatê com um bonsai bordado nas costas, feito por sua falecida esposa. E um dos carros que Daniel havia ensaboado e encerado, um Ford Super Deluxe 1948, amarelo, agora totalmente restaurado. Miyagi então lhe diz que as lições de equilíbrio não são apenas para o karatê, são para toda a vida. Ele o aconselha a usar essa confiança para buscar seu equilíbrio e consertar as coisas com Ali. Emocionado, Daniel diz que ele é o melhor amigo que já teve. Esta é a 5ª lição: a importância do equilíbrio. Como vimos, equilíbrio no karatê não é apenas físico. É um balanço entre tensão e relaxamento, força e calma, corpo e mente. Se você se entrega só ao trabalho, você entra em colapso. Se você busca só o lazer, perde o rumo. O equilíbrio está em dar a cada coisa seu lugar. O mesmo vale para as emoções. Reprimir tudo te endurece. Deixar-se levar por elas te escraviza. O bem-estar físico, mental e emocional estão conectados. É preciso cuidar do corpo, nutrir a mente e atender às emoções. Daniel vai atrás de Ali e descobre a verdade sobre o beijo.
eles se reconciliam. Chega o dia do torneio. Ali e a mãe de Daniel estão lá para apoiá-lo. Nos bastidores, Miyagi, com sua astúcia, consegue uma faixa preta para Daniel. O primeiro combate começa. Daniel está nervoso, mas com a orientação de Miyagi, ele ganha confiança e vence. Ele avança, derrotando vários membros do Cobra Kai, um após o outro. Ele chega à semifinal contra Bob. Antes da luta, Chris dá uma ordem cruel ao seu aluno: atacar o joelho de Daniel com um golpe ilegal para tirá-lo da competição. Bob não quer fazer isso, mas, sob a pressão de seu mestre, ele obedece. Ele lesiona Daniel gravemente e é desqualificado. Antes de sair, ele pede desculpas. No vestiário, o médico diz a Daniel que ele não pode continuar. Desmoralizado, ele ouve todos dizerem que ele já provou o que tinha que provar. Mas quando as mulheres saem, ele se vira para Miyagi e implora: faça aquela coisa com as mãos. Ele insiste que nunca encontrará seu equilíbrio se deixar que seus agressores vençam daquela forma. Miyagi, vendo sua determinação, finalmente cede e usa sua técnica para aliviar a dor. Nesse momento fica claro: tanto Daniel quanto Miyagi haviam perdido algo essencial em suas vidas e, de alguma forma, encontraram isso em o outro. Para Daniel, Miyagi se tornou a figura paterna que o guiou. E, para Miyagi, Daniel despertou nele o papel de pai que a vida lhe havia tirado. Daniel retorna à arena, mancando, bem a tempo de impedir que Johnny seja declarado campeão por desistência. A luta final começa. Daniel marca o primeiro ponto. Johnny empata. O placar fica 2-2. O próximo ponto decide o campeão. Chris ordena a Johnny: vá na perna dele, sem piedade. Johnny atinge a perna machucada de Daniel com uma cotovelada. Sentindo uma dor excruciante, mas sem se render, Daniel se posiciona. Ele assume a postura da garça. Com um aceno de aprovação de Miyagi, ele espera o ataque de Johnny e, no momento exato, lança o chute, conectando em cheio no queixo do adversário. Ponto final. Daniel é o campeão. Johnny, em um ato de respeito, pega o troféu e o entrega a Daniel. Você mereceu, ele diz. Enquanto a multidão o carrega nos ombros, Daniel olha para a plateia e vê o Sr. Miyagi, sorrindo, orgulhoso. A sexta e última lição de Miyagi, que eu deixei para o final, é talvez a ideia central de toda a história. Não existem alunos ruins, apenas professores ruins. Toda a trama gira em torno da influência que um mestre exerce sobre os seus alunos. Quando Johnny gritou que o inimigo não merece piedade, descobrimos mais tarde que essas palavras vieram diretamente de seu mestre, Chris. Chris é o oposto de Miyagi. Para ele, o karatê é sobre humilhar e destruir. Para Miyagi, é sobre proteger. A hostilidade de Johnny e seu grupo foi profundamente moldada por Chris. Eles não são garotos maus em sua essência. São jovens como Daniel, com suas próprias inseguranças e desejos de aceitação. O que os tornou agressivos foi a filosofia que lhes foi ensinada. E a pergunta que fica é: o que teria acontecido se Daniel tivesse caído sob a influência de alguém como Chris? Ele já carregava raiva e frustração. Com um mestre que o incentivasse a usar a violência, ele provavelmente teria se tornado exatamente como aqueles que o machucavam. Mas a vida o levou até Miyagi. E assim, o mesmo conhecimento, o karatê, pôde construir ou destruir, dependendo de quem o ensinava. Todos nós, de alguma forma, somos alunos de alguém. De nossos pais, de treinadores, de professores e hoje, mais do que nunca, das figuras que seguimos nas redes sociais. O problema é que nem todos esses influenciadores são como Miyagi. Muitos se parecem mais com Chris, transmitindo ódio, intolerância e desprezo. E o mais preocupante é ver seus seguidores repetindo essas atitudes, como alunos do Cobra Kai, em comentários e na forma como se relacionam com o mundo. Numa era em que a figura do mestre está na tela que consumimos todos os dias, este ensinamento de Miyagi é mais vital do que nunca. No final, o que nos tornamos depende, em grande parte, de quem escolhemos seguir e de quem permitimos que nos ensine. Aqueles que têm voz e influência, seja numa sala de aula, numa casa ou numa rede social, carregam uma responsabilidade imensa.
Que não nos esqueçamos que cada ideia que compartilhamos pode moldar a forma como os outros pensam e agem. Que a figura de Miyagi nos sirva como exemplo, para inspirar, transmitir valores e ajudar os outros a se tornarem pessoas melhores. Eu quero dedicar este vídeo a todos os Miyagis do mundo, professores que honram essa palavra e que, com o seu exemplo, formaram pessoas de bem e lhes deram a sabedoria para enfrentar a vida. Muito obrigado por ter chegado até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, pode fazer isso agora. Sua ajuda é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.